o que ela fala aqui é a pura verdade, né? Que o Lula deveria denunciar na rede nacional toda vez que o Congresso tentar derrubar uma medida que beneficie o povo brasileiro. Isso aqui é uma cobrança que a gente faz, que o Lula deveria ter uma semanal, né? Tipo assim, quarta-feira às 8 da noite, ali entre o Jornal Nacional e a novela, um programa de 15 minutos ali semanal, né? Pelo menos isso, para conversar com a população, para apresentar o que está sendo feito, né? Mas tu sabe o que eu queria tocar, Osman? Tem ainda uns 5 minutinhos aqui. Uma pauta que eu te mandei lá no começo da semana, né? E aí tu teve toda essa gripe aí, tu tinha até agendado com o Pedro Ruas, né? Que são as mortes dos moradores de rua, né? Aqui em Porto Alegre. A gente teve 2 mortes, né? De pessoas em situação de rua. E teve uma em Bento Gonçalves, né? Que o prefeito é aquele cara, o imitador de Elvis Presley, que tentou emparedar o Penta na enchente, né? Gravou um telefonema deles e acabou virando contra ele ali, mas é o tipo de gente, né? Tu vê o tipo de prefeito onde pessoas em situação de rua morrem, né? Quando eu vi a notícia, eu fiquei estarrecido, tal. A gente já tem aí uma implicância, digamos assim, com esse prefeito de Porto Alegre, que faz uma administração totalmente voltada para os empreendimentos imobiliários, né? E para quem financia a campanha dele. Mas aí, quando eu fui ver as notícias, eu vi que ele tinha feito uma ronda na cidade e tirado os pertences da população de rua. Então fica mais grave ainda, né? E aqui em Porto Alegre a gente já tem o caso da pousada da Garoa, que são pousadas aí que a prefeitura alugava, né? E uma pegou fogo. Então tem uma série de acontecimentos negativos, né, com essa população que mora nas ruas, né? Uma falta de preocupação, uma falta de atendimento, né? A questão da moradia em Porto Alegre, que essa turma só fica esperando Minha Casa Minha Vida do Lula, né? Não tem uma iniciativa do governo do estado, das prefeituras do Brasil em termos de políticas habitacionais, né? Então é um tema extremamente preocupante. Ao mesmo tempo, lá em São Paulo, a gente está vendo o Nunes e o Tarcísio propalando aí que acabaram com a Cracolândia, né? E, inclusive, a primeira vez que eu vi a reportagem, acho que foi no Fantástico que deu uma reportagem, eu estava sentado com a minha esposa, eu sou que nem o Lula, eu assisto Fantástico de vez em quando, né, para ver o que eles estão falando. O pessoal fala mal aí, vocês assistem Fantástico, mas tem que ver o que eles estão trazendo. Quando eu assisti a primeira reportagem, que acabou a Cracolândia e tal, a primeira pergunta que eu fiz para minha esposa, mas para onde é que foi esse pessoal todo? Sim. Esse pessoal está trabalhando, está estudando, né? Botaram o pessoal para trabalhar, fizeram alguma coisa de bom para o pessoal que estava lá na Cracolândia, né? E assim, que bom que a gente tem, jornalistas como Caco Barcelos. Ele fez um Profissão Repórter sobre essa questão da Cracolândia, mais uma aula de jornalismo do Caco Barcelos e da turma dele, né? Que programa bom, eu não sei como é que esse programa... Deve ter algum TAC que a Globo é obrigada a passar esse programa, cara. Que não é possível, cara. Os programas do Caco Barcelos são assim, são socos no estômago da sociedade brasileira, sabe? Ele é diferente, né? Ele pega os temas mais atuais e complicados para a sociedade brasileira e vai na raiz, vai lá ouvir as pessoas. Ele faz o jornalismo que todo mundo deveria fazer, né, Suman? Vai lá ouvir as pessoas que estão vivendo sobre aquela condição negativa, digamos assim, né? Então ele foi lá, ouviu, ele localizou os novos pontos de crack de São Paulo, foi lá, ouviu não só a população de rua, como ouviu também os moradores daqueles entornos. Então ele traz também para nós esse preconceito da sociedade em relação aos moradores de rua, né? E ele até ouviu ali algumas pessoas que tu via que eram pessoas progressistas, bem informadas, mas que lá no fundo tinham sempre um preconceito, né? Em relação às pessoas em situação de rua, né? Então, que bom que veio essa reportagem. O ICL ontem também publicou uma reportagem mais curta aí sobre essa questão da Cracolândia. Então, esse é um tema, né, Suman, para fechar isso aqui, é um tema que definitivamente a gente precisa abordar aqui nos nossos espaços e que esses caras aí da direita
estão se lixando para a população de rua, porque eles querem exatamente tocar os empreendimentos imobiliários que eles dizem que transformam as cidades, mas que, na realidade, só afastam, né, o que é público da população e jogam essas pessoas em situação de rua. Cada vez mais eles tentam jogar para as periferias, né, Suma? Essa é a política deles, né? Vamos trazer gente para falar sobre isso essa semana também aí no nosso Giro de Notícias.